Bom dia, pessoal. Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas, né, após o recesso e aquela semana de avaliações que vocês fizeram. E aí, para dar continuidade, né, eu tinha falado sobre a colonização espanhola, antes sobre a colonização da América e agora, especificamente, eu vou falar sobre a colonização do Brasil. Como que os portugueses chegaram aqui, como se deu esse processo, como que eles formaram as capitanias hereditárias, como era a economia local. Então, vai ser bem específica, certo? O período de colonização do Brasil, até porque se trata da nossa história especificamente. E aí, o objetivo da aula de hoje, gente, será apontar os principais acontecimentos que marcaram o período de colonização da América Portuguesa. Quando a gente fala América Portuguesa, porque ainda nesse período de descoberta não era chamado Brasil, era uma América, né? Eles chamaram toda essa região de América. Portuguesa porque era colônia de Portugal. Então, nesse período é chamado de América Portuguesa, ok? Vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, gente, foi descobrimento ou conquista? E eu já até questionei com vocês a respeito disso. Como que eles vão descobrir algo que já existia, onde povos viviam aqui, tinham sua cultura, religião, enfim. Então, se vocês pensarem bem, foi um descobrimento ou foi uma conquista dos portugueses, né, dos europeus? Eu tô mais para conquista, né? Eles conquistaram essa região e colonizaram logo em seguida. Bom, a chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, e aí eu acho que vocês já estão cansados de ouvirem essa historinha, certo? Ela saiu de Portugal. E aí alguns historiadores afirmam que Pedro Álvares Cabral estava indo em direção ao Oriente, né, às Índias. E outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. Olha que fato interessante. Então, Cabral ele meio que já sabia da existência e ele veio diretamente para cá. E aí o que se sabe, porém, é que em 22 de abril de 1500, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. Como todos vocês já devem saber dessa história, certo? E aí a viagem de Cabral ao Brasil e Calicut em 1500. Aqui, se vocês observarem, mostra, certo? Ele saindo aqui de Portugal e aí ele veio rumo, né? O objetivo dele era pegar pela costa aqui, né? Da África, contornar toda a África, passar pelo Cabo da Boa Esperança até chegar em Calicut, certo? Que era na Ásia, né? No Oriente Médio. Só que ele mudou a rota, certo? E chegou aonde? Em Porto Seguro, aqui na Bahia. Aí foi quando, né, descobriu-se a América. Mas, como alguns historiadores falam, em tese ele já meio que sabia da existência da América. E aí vamos prosseguir. Esse foi o principal navegador, né, que foi Pedro Álvares Cabral. Essa é a imagem dele, né? E foi o descobridor, né, o conquistador do Brasil. Aqui, gente, mostra como que era a... Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são imagens reais do período, tá? Foram pinturas da época. E aqui, ó, uma das pinturas mostravam o navio, né? O nau de Pedro Álvares Cabral. Como que era o navio dele? Assim que ele chegou aqui no Brasil. E aí, né, como vocês sabem da história, Cabral vê pela primeira vez as terras brasileiras. E aí, nessa época, o que eles faziam? Eles levavam pintores para comprovar
por meio da pintura, né, para deixar registrado na história o fato do acontecimento. E aqui, se vocês observarem na pintura, ela demonstra o dia em que Cabral veio pela primeira vez às terras brasileiras, tanto que tinham até outros navios também, mas eles foram os primeiros a chegarem aqui. E aqui nessa imagem mostra o desembarque de Cabral em Porto Seguro, em 1500. E aqui, se vocês observarem, são os nativos, né, que eram os índios, que eles chamaram de índios, e aqui são os portugueses desembarcando na praia, né, de Porto Seguro, em 1500, como vocês já devem saber dessa história. E aí, né, prosseguindo, os primeiros contatos entre portugueses e nativos, né, esses encontros entre portugueses e nativos, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão da época, né, da frota de Cabral, ou seja, todos eles, né, todos os que representavam uma viagem, eles levavam um pintor, os especialistas, na verdade, um pintor, um escrivão, para deixar registrado, porque eles tinham essa necessidade de deixar registrado na história o acontecimento. E aí, segundo eles, foi uma situação pacífica, apesar das diferenças culturais existentes entre eles. Óbvio, eles chegaram aqui e encontraram nativos, né, os índios, que viviam ali em tribos, que não tinham o mesmo tipo de sociedade que os europeus. E aí foi nesse momento que eles chegaram e colonizaram, impuseram sua cultura, língua, religião para os índios, certo? E aí eu pergunto para vocês, cadê o ouro? Porque o objetivo, né, um dos objetivos dos burgueses, como eu já tinha explicado para vocês, né, dos comerciantes com essas viagens, era o quê? O ouro. Mas cadê o ouro? O rei de Portugal na época, né, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da Carta de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos, porque eles precisavam o quê? De moeda para circular no país e fazer com que Portugal fosse um dos países mais poderosos da época. Assim, os primeiros 30 anos da presença portuguesa se resumiram à exploração do pau-brasil somente, como eu tinha falado para vocês, que é o período pré-colonial, já que Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias lá do Oriente, que era bem mais lucrativo para eles. Então, eles não exploraram tanto o Brasil nesses primeiros 30 anos. E aqui eu trouxe para vocês a imagem, né, do pau-brasil. E hoje, né, é uma árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com o objetivo de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha, como eu tinha falado para vocês também. E especiarias? Eu já expliquei isso para vocês, mas vou falar novamente. Especiarias, gente, basicamente são temperos, né? Pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo e canela, que existem até hoje. Inclusive, existem vários outros temperos, até muito mais do que nessa época. E aí eram as especiarias da Índia. Hoje a gente compra baratinho, é verdade, nos mercados, nas feiras, mas antigamente a gente valia muito mais que ouro, um exemplo. Então esse era o objetivo dos portugueses, por isso que eles não achavam tão interessante assim, nesse primeiro momento, colonizar e povoar o Brasil, né? Essa região do Brasil, porque eles estavam interessados muito mais no ouro e nas especiarias do Oriente Médio do que no que eles encontraram aqui, que foi o pau-brasil. Só que essa situação vai mudar. Aí vem a exploração do pau-brasil. Ao longo do litoral brasileiro foram criadas feitorias, que são entrepostos comerciais, certo? Para explorar o pau-brasil. A obtenção da madeira era feita por meio do escambo, lembra? Que é por meio da troca de um objeto por outro. Através desse sistema, os indígenas recebiam objetos, que eram canivetes, espelhos, miçangas, facas, coisas que eles não tinham conhecimento, mas que não tinham serventia nenhuma. E aí, em troca de serviços prestados na extração da madeira, ou seja,
os comerciantes, os burgueses portugueses, né, eles tinham essa relação de troca com os indígenas, só que eles eram espertos. Eles davam objetos que não tinham valor nenhum para eles, porque era novidade para os índios. E aí a coroa portuguesa possuía o monopólio da exploração da madeira. E aí, em 1503, o português Fernão de Noronha recebeu o direito de explorar a madeira. E aí, com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil anualmente, né? Prosseguir nas descobertas de riquezas e erguer fortificações para defender o litoral. Ou seja, Fernão de Noronha, ele iniciou esse processo de povoamento da região para que ela não fosse invadida por outros povos. E aqui, gente, demonstra como que se dava, né, a extração do pau-brasil ali no litoral brasileiro. E isso foram os portugueses, né, que deixaram registrado. E como que se deu, né, o início da colonização? Dificuldades na vigilância do litoral e ameaças de invasões de estrangeiros, né? França, Holanda, Inglaterra. E aí havia uma necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros no comércio oriental. Tudo isso, gente, para garantir o quê? A posse da terra como uma região que era colônia de Portugal. Então, eles enfrentaram aí esses conflitos nesse primeiro momento, aí, no início da colonização. E aí, as primeiras expedições aconteceram ali em 1530, né, com Martim Afonso de Souza. E aí foi quando eles começaram, a partir de 1531, a povoar o Brasil, e aí eles fundaram a Vila de São Vicente, certo? E aí foi a primeira povoação da América Portuguesa, só 30 anos depois, né, do descobrimento. E aí eles começaram com o cultivo da cana-de-açúcar. Bom, gente, quando eles começaram o povoamento, né, o primeiro povoamento, que foi a Vila de São Vicente, foi necessário a divisão, né, dessas terras em várias capitanias hereditárias. Isso para iniciar o período da colonização. E aí a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir os territórios em vários lotes, chamados de capitanias hereditárias. Então, esse primeiro momento da colonização da América Portuguesa se deu com a divisão em várias capitanias hereditárias. E aí cada capitania era entregue a um capitão donatário que arcava com os custos da colonização. E aí foram 15 capitanias e 14 donatários, certo? Aí eles tinham um comando militar, eles doavam lotes, fundavam vilas e escravizavam e vendiam os índios, entre outras atividades econômicas, porque eles vieram para povoar e começaram com o cultivo da cana-de-açúcar. E aqui, ó, nessa imagem, demonstra perfeitamente, né, o que foram as capitanias, que hoje é o Nordeste, como a gente conhece, né, Pernambuco, Bahia, João Pessoa e por aí vai. Então, aqui, certo, mostra as capitanias hereditárias. E aí, né, gente, essa divisão em capitanias, ela fracassou, né? Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, outros acabaram abandonando as possessões. Além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar o lote, outras capitanias enfrentaram resistências indígenas. Aí apenas 2 resistiram, que foi a de Pernambuco e São Vicente, e começaram o cultivo da cana-de-açúcar. E aí também, gente, começou a escravidão do negro. E aí, na próxima aula, eu explico especificamente para vocês como se deu esse período de escravidão, tá? E aí, o que vocês vão fazer, gente, para a atividade do portfólio? Vocês vão responder as questões, não precisa copiar as perguntas, de 1 a 6, que estão na página 149 do livro, ok? E aí, qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum.